Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, quero dar continuidade à mensagem do Sermão do Monte, mensagem ministrada pelo próprio Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 37. 38. Está escrito assim: Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ela 2. Dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldize. Fazei bem ao que vos odeias e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque fez com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre o justo e o injusto. Pois se amarde ao que amas, que galardão tereis? Não faze os publicanos também o mesmo? E se saudarde unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não faze os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, para trazer, Senhor, uma mensagem oriunda do Teu coração, Pai, ao coração da Tua igreja, ao coração deste irmão, desta irmã que me segue, que me acompanha, Pai, através da sagrada letra. Ó Deus amado, eu te peço, me dê uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo, pois sem a Tua presença, sem a presença do Teu Espírito, Pai, minhas palavras serão simplesmente palavras lançadas ao vento, que não produzirá fruto nenhum. Mas se o Senhor ungir a minha voz ecoará na alma deste meu irmão, desta minha irmã que me ouve, Pai. Então eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, usa-me, ó Deus, usa-me conforme o Teu querer, para falar, Senhor, a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quero neste dia, neste instante, vos falar sobre a questão da vingança. O Senhor Jesus traz-nos uma passagem onde Ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai o mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amados,
O Senhor Jesus traz aqui nos um ensino acerca da libertação, de liberarmos perdão, de sermos compassíveis, pois Deus é um Deus compassivo, de sermos longânimo, pois Deus é um Deus de longanimidade, de usarmos de benevolência, porque Deus é um Deus benevolente. Então o Senhor Jesus diz assim a respeito da lei, a lei que se encontra em Êxodo 21, verso 24. Jesus agora no capítulo 5 de Mateus, verso 38, ele diz: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Amados, a lei foi estabelecida através de Moisés, dado por Deus, foi criada por Deus para que a punição fosse equivalente e correspondente ao crime cometido. Isto excluía sancionar uma vingança exagerada como o que Simão e Levi praticaram. Filho de Jacó, filho de Israel, movido por um espírito de vingança, entraram numa cidade, a cidade de Siquém, e destruíram a cidade, pegaram uma espada e destruíram todos os varões, todos os homens da cidade de Siquém. Movido por uma vingança, Simão e Levi praticaram grande matança de uma forma covarde, matando todos os homens da família de Siquém. Gênesis 34. Esta lei procurava dar agora uma punição justa ao criminoso, mas os judeus viam nela uma autorização para a vingança pessoal. É por isso que Jesus faz questão de tratar do assunto e faz uso de 4 ilustrações que esclarece, ao seu parecer, o respeito da vingança. A primeira retrata um homem que fere o outro na face. Foi isso que o Senhor Jesus diz. Ele diz: eu, porém, vos digo que não resistai o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então o Senhor Jesus manda agora dar a outra face. Não que você deva tomar a vingança, querer vingar-se daquele que está muitas vezes se levantando contra você. Então o Senhor Jesus traz aqui a primeira ilustração, falando sobre um homem que fere o outro na face. Não era apenas um tapa doloroso, pois aquele que fere a face direita de alguém, segundo a palavra, segundo os historiadores, o faz com as costas das mãos, e que no judaísmo era um insulto grave. Dava ao agredido, ou seja, aquele que foi ofendido, o direito de ir ao tribunal e requerer uma pena, não só pelo tapa, mas também pelo insulto, pela humilhação sofrida. É isso que ocorria no período antes de Jesus trazer esta mensagem. Isso ocorria, era comum, quando alguém humilhava, que desse um tapa, levasse essas pessoas ao tribunal e o juiz dava geralmente uma pena severa, pois ele seguia a lei do tabelião que dizia dente por dente, olho por olho. Uma segunda ilustração refere-se ao fato de uma pessoa requerer de outro no tribunais uma túnica. Amados,
este vestimento usada por baixo da capa. Segundo os relatos históricos, pois a lei judia estabelecia que a túnica de um devedor era confiável mais do que mesmo a capa. Êxodo 22, verso 26 a 27. Agora o Senhor Jesus fala sobre aquele que quer tomar a veste inferior. Ele diz: se qualquer que primeiro te obrigar, aquele que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimento, larga-lhe também a capa. A capa, ele era algo de maior valor. Ele tinha mais valor do que a túnica. Mas a túnica, ele tinha o poder de mais confiável, pois era uma veste que estava colada ao corpo do ser humano. E muitas igrejas da atualidade, amados irmãos, têm feito algo quase semelhante. Tem igreja que tem pedido oferta da seguinte maneira: tem falado, você hoje vai ofertar não em dinheiro, mas com algo pessoal seu. E geralmente o algo pessoal que eles pedem não é a sua vestimenta, não é um lenço seu, mas uma joia de poder aquisitivo grande. É isso que as igrejas ultimamente andam fazendo. E isso não está conforme a palavra de Deus. Não entra em conformidade com a palavra de Deus. Nunca Deus mandou você tirar algo precioso. A maior preciosidade que Deus quer de você é a tua alma. Ele quer habitar dentro da tua alma, dentro do teu coração. A Bíblia diz que o tesouro do homem está entesourado dentro do seu coração, dentro da sua alma. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Aqui ele fala sobre a ilustração, amados. Ele diz isso sobre a sua segunda ilustração. Refere-se ao fato de uma pessoa requerer de outro no tribunal uma túnica, um vestimento usado por baixo da capa. E a lei judaica estabelecia que a túnica de um devedor ele era confiável. Segundo Jesus, a atitude de seus discípulos deveria ser não resistir ao perverso. Neste texto e também neste contexto, o sentido era não resistir o mal por mal, não levar o seu irmão ao tribunal, não levar o seu irmão à corte, à lei. Ou seja, não busque a vingança, mesmo que o tapa seja dolorido, mesmo que a ofensa seja uma ofensiva muito grande para ti. Ofereça a outra face. A outra face não é que você mande que a pessoa lhe bata no seu rosto, mas ofereça a outra face. É quando você pratica o bem, alguém está te humilhando, mas você, em vez de retribuir a humilhação, você retribui com bondade, com ternura. Mesmo que alguém queira a sua túnica, ou seja, e tenha interesse de te deixar, de te destruir, de tirar toda a sua prosperidade, que lance maldição sobre você, para que você venha perder toda a sua riqueza. É isso que Jesus está falando. Você deve... O Senhor Jesus ainda quer alguém queira sua túnica, seu vestimento de menor valor, ofereça a Ele também algo grande. Ofereça para Ele amor. Ofereça para esta pessoa a ternura de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Não entre em questão, não haja com loucura.
mas seja verdadeiramente transparente, servo de Deus. Posteriormente, Jesus usa um exemplo típico que ocorreria naquele dia, ao descrever a situação em que um soldado romano poderia, pela lei romana, ordenar ou forçar um civil a carregar a sua própria bagagem, a bagagem deste militar, por até 1 milha. Isso está no versículo 41, onde ele diz assim: e se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a que te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. É Jesus ensinando, amados, Ele nos instruindo. Portanto, Ele fala sobre aquele soldado muitas vezes forçar um civil a caminhar, carregando a sua bagagem, caminhando com ele 1 milha. O recrutamento forçado de um soldado romano para os judeus. Isso é como um processo judicial. Isso era ultrajante para os judeus. Mas aqui o Senhor Jesus traz-nos um ensino. Mas a atitude que Jesus esperava dos seus discípulos nessa circunstância não deveria ser nem maliciosa, nem vingativo, mas colaborativo, amados. É esta mesma atitude que o Senhor Jesus procurava encontrar em cada um de nós. Aliás, Ele procura até hoje que nós venhamos agir desta maneira. Nós somos servos do Senhor. Devemos fazer mais do que as pessoas esperam de nós. Podemos suportar a expectativa. Podemos, amados irmãos, suportar as lutas. Podemos passar por um momento difícil. Podemos passar até por um deserto espiritual. Podemos enfrentar tudo. Não devemos, amados irmãos, perder a nossa fé, a nossa própria personalidade, mas devemos estender a mão para os próximos, agir com benevolência, agir com misericórdia. E aí o Senhor finaliza este capítulo 5, esta parte do seu discurso, orientando os seus ouvintes a não serem negligentes em situação alheia. Ele diz: dá a quem te pede, e não volte ao costa aos que deseja que lhe empreste. É o Senhor Jesus nos ensinando, amados. Há uma forte ligação aqui no que se refere a doar, a ser benevolente. Aqui o Senhor Jesus fala inclusive sobre emprestar, mas também em fazer isso sem segunda intenção. Muito cristão, amados irmãos, hoje usa de usura, empresta muitas vezes para o seu irmão com juro abusivo. E o Senhor Jesus está ensinando que você deve fazer isso sem interesse. Amado, esta mensagem de hoje provavelmente venha mexer em alicerce dos vossos entendimentos, venha trazer uma profunda reflexão e talvez venha até esclarecer quão profundos são o mandamento de Deus. Quão profundos são o mandamento de Deus referente ao relacionamento mútuo entre o ser humano. São conceitos muito difíceis de serem aplicados. São conceitos muito difíceis de ser entendido. E por certo, amado,
deve ser por isso o padrão de justiça de Deus. Realmente, Deus quer que nós venhamos ter uma atitude elevada. Mas, amados, muitas vezes nós negligenciamos, mas sem um esforço contínuo e sincero de nossa parte, de forma alguma, amado, entraremos no reino dos céus. O bom relacionamento é aquele que promove a vida ao invés da morte. É aquele que é nutrido por ações do coração, que é nutrido pelo amor. É por isso que o apóstolo Paulo disse: se eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se tiver amor, não tiver amor, nada disso me adiantaria. Amados, o Senhor Jesus está nos ensinando a amar, a estender a nossa mão, para auxiliar aqueles que necessitam. O Senhor Jesus está nos ensinando a ter um bom relacionamento. Ele quer que nós venhamos promover vida em vez de morte. Que possamos ter vida nutrida por nossas ações, dos nossos próprios corações, coração honesto, comprometido com a verdade, com a bondade, com a misericórdia. Ter nosso Deus dentro do nosso ser. E quem tem Deus, amados, tem a bondade de Deus. Quem tem Deus, tem o amor de Deus, tem a essência de Deus, pois Deus é amor. Com Deus somos maiores beneficiados. Com Deus somos vencedores. A partir do momento que nós esforçamos para viver de tal forma, não será tão difícil cumprir o ensinamento do nosso Mestre, do Senhor Jesus. Não será difícil viver na luz, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser realmente aquilo que o Senhor espera que venhamos ser. Portanto, amado, quero finalizar com a seguinte afirmação: o bom relacionamento com o próximo começa dentro de mim, começa dentro do meu interior, começa quando eu aprendo a relacionar comigo mesmo, quando eu aprendo a ter bom comportamento comigo mesmo. Existem pessoas que dizem: eu nada sou, para nada sirvo, só pó, só cinza, não tenho valor nenhum. Para com isso, meu irmão. Você talvez foi um estrume, talvez você foi até erva daninha, mas Jesus pagou um preço muito alto por você, e agora você tem um valor muito grande. O seu valor excede a qualquer coisa que você possa almejar. Você tem um valor muito grande para o Senhor Jesus. Ele não pagaria um preço muito alto por algo que não tem valor. Então para com essa mentalidade de dizer que você não tem valor. Você é uma pedra bruta que precisa ser lapidado para se tornar uma joia preciosa. E quando a joia é preciosa, ele brilhará como o sol do meio-dia. É isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está nos ensinando, amados. Então acredite, você tem um valor, você tem um preço que foi pago por você. Você não é algo inútil, mas você é servo de Deus, é filho, foi adotado, foi comprado e redimido com o sangue carmesim do Senhor Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te glorifico, Pai, por esta pequena ministração, Pai.
pedindo, meu Deus, que o Senhor toca na alma, no coração deste meu ouvinte, que me acompanha, Pai, pela rede social. Abençoe, ó meu Deus, abundantemente a cada irmão, a cada irmã. Aonde a minha voz chegar, Pai, haja uma transformação de vida. Eis aqui, ó Pai, este copo com água, que eu estarei tomando, Pai. Que esta água seja um bálsamo, uma cura interior dentro do meu organismo. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.